Você está no canal Shaolin Japão, aqui é Márcio falando com você diretamente do Japão mais uma vez. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei sobre os fake news, né? E terminei que nem botei lá, não achei a reportagem da Band que falava dos empresários que estavam fabricando álcool gel para distribuir. E ao mesmo tempo falavam da menina que postou nas redes sociais dela que os empresários estavam distribuindo álcool gel, fabricando álcool gel e distribuindo, e eles taxaram isso como fake news, né? A notícia dela foi fake news e fizeram ela se retratar, e ela disse que sentiu muita vergonha e blá 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 blá, né? Ou seja, eles mesmos mostram que eles mesmos fabricam o que é fake news e o que não é. Agora, ontem, aqui no Japão, segunda-feira, hoje é terça-feira de manhãzinho, ainda tá escuro, tivemos uma perda significativa para a história do país. É claro que toda perda ela é significativa, né? Mas quando esse coronavírus começa a matar pessoas comuns, pra gente é tudo comum, né? Mas quando você vê uma pessoa milionária, quando você vê um artista de ponta sendo levado pelo coronavírus, então parece que o choque é maior, né? E ontem começou aí de fato uma histeria, dizendo que o Shinzo Abe iria anunciar a tal da lei marcial. Eu falo lei marcial, tá? Aqui eles falam assunto de emergência, né? Iam aplicar a quarentena no país todo. Nada sairia de casa para nada. Então, gente, circulou uma notícia dizendo que a partir de amanhã, dia 1º de abril, seria o início da quarentena. Mas, imediatamente, o ministro de Saúde veio e se retratou dizendo que não, que isso é fake news, que não tem previsão nenhuma de fazer quarentena aqui no Japão e de fechar todas as cidades. O irmão Rubens ontem estava mostrando a respeito da notícia, né? Que a China sacrifica uma província para salvar o mundo, né? Claro. Como pode até ser que esse título tenha saído aí das fontes dos caras que estão aí controlando, né, o mundo, que estão planejando estão cumprindo, né, a nova agenda da nova ordem mundial. Mas a gente não sabe, então não dá pra falar se realmente isso aí foi intencional ou não. Como eu falei no vídeo de ontem, muitas coisas a gente faz sem intenção e termina batendo justamente na tecla certa, né? Ontem, com a morte do Ken Shimura, o maior artista japonês, comediante, realmente eu fiquei bem assustado, porque foi um choque, né? Eu gosto desse cara desde sempre, né? Fui apresentado aos vídeos deles em 1986 por uma namorada que eu tinha no Brasil, e realmente a gente quase morre de rir quando eles fazem as piadinhas deles. Tem música, claro, que a gente, como eles são japoneses e nós não, só eles entendem, né? Mas a maioria das piadas dele, do humorismo dele, é um humorismo que realmente não precisa nem falar. É tipo Charlie Chaplin. Muito do que ele fazia sem falar nada. E o pessoal entendia imediatamente. Qualquer pessoa de qualquer parte do planeta entenderia. E é o que fazia ele ser diferenciado. Ele não precisava forçar nada, era natural o que ele fazia. Ele tinha grande apreço por animais. Ele tinha um macaquinho e tinha uns cachorrinhos. Às vezes você vê no Brasil aí, na época tinha o Faustão, vocês viam uns macaquinhos brincando com cachorrinho. Isso daí tudo era dele. Por incrível que pareça, o Brasil, não posso dizer que rouba, né? Mas ele compra a franquia de umas ideias de japoneses para aplicar no Brasil. Não sei se vocês lembram das Olimpíadas do Faustão. Isso daí quem criou foi um japonês. O nome artístico dele é Victor Takeshi. É
o cara também que é apresentador de televisão, diretor de filmes, tem agências de modelos. O cara é fantástico também. É outro cara que eu vou falar pra você, se tem alguém no planeta que eu gostaria de apertar a mão, seria desse cara, porque o cara realmente não é brinquedo não. E esse Ken Kimura também era top de linha mesmo. E infelizmente o coronavírus o levou. Ele começou a passar mal no dia 17, foi levado ao hospital, onde ficou internado com sintomas de pneumonia grave. Quer dizer, então ele já foi para o hospital, ele já estava em condições graves. No dia 25 foi feito o exame e foi constatado que ele estava com coronavírus. E no dia 29 à noite ele veio a falecer. Hoje aqui no Japão é dia 31 de março, são 5 horas da manhã. E essa notícia nos chegou ontem, né? Por volta das 8 horas da manhã. Realmente foi um choque, né? Foi um choque muito grande, porque até então a gente vê aí na mídia, né? O primeiro-ministro lá inglês, né, contraiu o vírus, mas por quê? Porque o cara dando a mão para todo mundo, né? E a gente não ouvia falar de grandes políticos, de grandes nomes, né? Grandes nomes envolvidos com o coronavírus. Teve aí acho que foi a Gabi, foi a Preta Gil ou foi a Gabi Amarantos? Foi a Gabi, né? Que contraiu também, né? Mas não é aqueles top de linha, né? Não são os primeiros da fila. Então, realmente a gente fica com o pé atrás. A gente tem que rever tudo aquilo que a gente pensou, né? O coronavírus não está escolhendo idade, não está escolhendo. Até pouco tempo estavam falando que só as pessoas acima de 60 anos tinham mais risco, né? Ontem foi anunciado nos Estados Unidos que um bebê morreu de coronavírus. Então, é claro que a gente precisava ver se esse bebê tinha já algum problema de saúde, né? Então não adianta só falar que o bebê morreu, né? Porque aí ó, tá vendo? Entra os fake news, né? Eles jogam, a gente não sabe da informação correta e tem que engolir. Enfim, morreu o bebê. E o Ken Shimura faleceu aos 70 anos, tá? Ele tinha 70 anos, aparentemente saudável. Ele estava para estrear no cinema agora em dezembro deste ano e infelizmente o Covid-19 o levou antes disso. É uma perda muito grande porque nós estamos ruins aqui no Japão, como no Brasil, de artistas bons de ponta, né? Alguns brasileiros aqui ficam, ele se comparava ao Didi no Brasil. O Didi nada, o Didi é fraquinho perto dele, certo? Como eu falei pra você, muitos dos programas brasileiros, eles terminam imitando ou comprando as ideias dos japoneses. E esse Ken Shimura eu tenho certeza absoluta que vendeu muita ideia aí pra Chico Anísio, pro gordo lá, o Jô Soares, né? Não sei se vocês lembram que tinha o Zorra Total, né? Depois tinha um programa que o Jô Soares fazia lá que era num prédio, né? E muitos desses programas aí, algumas cenas totalmente clonadas aqui do Japão, principalmente desse Ken Shimura, porque ele é o líder da galera, vamos dizer assim. Então não tem como comparar ele com o Didi, porque o Didi ele é muito forçado, né? Ele é muito, não sei, né? Se a gente amadurece e começa a achar diferente, mas a coisa dele é muito preto no branco e ele sempre com um ar arrogante, né? Com um ar de superioridade mesmo dentro das cenas que ele faz. E o que não acontecia com o Ken Shimura. O Ken Shimura realmente uma humildade incrível e realmente fazia a gente rir. A gente quase morria de rir, tinha histerias de riso. Mas, como eu falei pra vocês, o vírus já passa a fronteira do... Me passou uma coisa agora pela cabeça, que é o seguinte: e se isso daí for fake news? E se ele morreu de outra coisa e estão falando que ele morreu de coronavírus? Mas ele mesmo apareceu na televisão dando entrevista, dizendo que ele estava bem, mas que tinha contraído o corona, né? Eu não sei se foi no Facebook, se foi em alguma mídia alternativa aí. Eu vi que parece que no Brasil
uma senhora morreu de ataque cardíaco e parece que eles publicaram que ela tinha falecido de coronavírus. Então não dá para saber, né? Porque os petistas estão aí infiltrados ainda em muitos setores do Brasil, né? Então, para fazer alarde, para causar pânico e tentar derrubar o Bolsonaro, não sei se vocês já notaram, né? Que a gente volta e meia vê um desgraçado aparecer na televisão. Em vez de unir forças agora, eles procuram... Esses são os vermes, por isso que eu digo que são vermes, certo? Eu peguei um ódio de esquerdista, mano. Eu sinto muito falar isso pra você. Eu peguei uma raiva que eu não consigo entender como é que uma pessoa pode ser tão burra, tão cabeça dura desse jeito. Então, essas pessoas estão infiltradas e muitas vezes elas usam qualquer morte como Covid-19. Por quê? Porque eles querem inflar esse número. Pra quê? Para que possam ter argumentos para cutucar o Bolsonaro. Só para isso. Mas eles não estão lembrando que com isso eles estão deixando a população em pânico. Eles estão fazendo a porra do fake news que eles falam tanto para não fazer. Que quem começou com fake news aí, com fake news foi os próprios petistas. E quem foi que acusou do fake news foi os próprios petistas. E quem criou a lei de fake news foi os próprios petistas. Veja como é que funciona a coisa, né? E então a gente fica numa situação realmente embaraçosa, né? Mas aqui no Japão eu não acredito que o caso do Ken Shimura tenha sido fake news. Acredito sim que ele tenha pego o vírus. E infelizmente ele tem contato com muitas pessoas diariamente no ramo artístico, né? Agora precisa ver essas pessoas do círculo vicioso dele aí, se realmente foram contaminadas ou não, né? Porque existe a possibilidade de a pessoa não ser contaminada, né? Mesmo convivendo com a pessoa, porque vocês sabem que dizem que depois que você é infectado, você já começa imediatamente a transmitir o vírus. Porém, eu vi, não lembro aonde, se foi no Jornal da Band ou se foi no Jornal Nacional, dizendo que o vírus ele fica incubado por 14 dias. E aí depois que ele começa a mostrar os sintomas, né? Isso é fato. Agora, falaram que ele transmite a partir do momento que sai o sintoma e não quando está incubado. E desde o começo desse coronavírus, a tecla que mais se bateu foi que ele transmite mesmo estando incubado. Então, tá vendo como os fake news vão saindo assim e a gente vai passando despercebido? Eles vão, chegam lá, eles vão falando e a gente escutando e não entender nada, né? Então, é muito bom a gente prestar atenção, rever alguns pontos aí, né? Que realmente passou aí da linha, né? De pobre, rico, famoso ou não, o coronavírus está pegando qualquer um, né? E eu realmente fiquei muito triste ontem com a perda desse artista, porque ele simplesmente é fabuloso, né? Era fabuloso, né? E esperamos que Deus o tenha e que vai ser muito difícil vir outro igual, muito difícil, muito difícil. Você vê que no Brasil, depois que perdemos o Chico Anísio, por sinal, né? Tem vários personagens de Chico Anísio que foram tirados ou imitados, né? Feito uma réplica do Ken Shimura. Mas depois que faleceu o Chico Anísio, a gente viu aí uma safra nova de comediantes saindo, só que pela madrugada, né? Tinha uns aí que esse pessoal da porta dos fundos aí principalmente. Quanta coisa, né, mano? Quanta coisa feia que eles fazem, né? Só feio mesmo. De cômico ali não tem nada, né? Mas então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês hoje, né? Comentar sobre a morte do Ken Shimura, o falecimento pelo coronavírus, e o que me deixou bem chateado, porque eu ainda tinha a esperança de que esse vírus fosse só para a população mais
para base, né? Para base literal, a base da pirâmide. Então vocês podem ver que a base da pirâmide ela é bem mais ampla do que o que a gente pensa, né? E vamos ver agora, né? O primeiro-ministro lá da Inglaterra, ver o que acontece com ele. No Brasil tivemos aí alguns políticos que foram contaminados, mas parece que já estão bem. Estão dizendo, né? Eu vi uma guria lá dos Estados Unidos falando que estão falando lá que uma vez que você pega, você fica imune depois, você não pega mais. Pega sim, porque no Japão uma pessoa pegou, curou e pegou, e quando pega a segunda vez, pega mais forte do que nunca, tá? Ele é meio que bem safadinho esse vírus aí, porque daí diz que ele vem derrubando mesmo. Aí diz que a segunda vez diz que é pedreira mesmo. E sem contar que outras pessoas que estavam no cruzeiro lá, Diamond Princess, que estava atracado no porto de Yokohama, com 3.000 e poucas pessoas a bordo, tiveram pessoas que foram liberadas. Essas pessoas depois testaram positivo e logo depois foram curadas. Só que um tempinho depois voltaram a ter os sintomas do coronavírus, tá? Então é muito bom ter cuidado sempre. Não é porque eu peguei uma vez que eu não vou pegar nunca mais. É bom sempre ter cuidado. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que Deus nos abençoe, Deus olhe pelo mundo, né? E não nos entregue assim de bandeja nas mãos dos senhores do mundo que estão aí planejando isso tudo aí. É claro que vírus, epidemia, essas coisas sempre teve, de épocas em épocas, né? Mas estão falando tanto, né, de guerra biológica, falar em guerra, lembrei que eu tô para falar para vocês faz um tempão e não me vem na cabeça. Olha, é o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual eu pertenço, pediu para que todos os missionários que estão atuando em países estrangeiros voltem para seus países, tá? E daí, o que tem? O que tem é que se você contrair um vírus em outro país, você pode ser discriminado por não ser local. Então, provavelmente por isso, eles estão mandando voltar, certo? Só que eu gostaria de voltar a tocar no assunto de que o presidente da nossa igreja já tinha falado no ano passado que nós deveríamos nos preparar e manter os estoques de alimentos cheios, tá? Pelo menos por 15 dias, né? E logo depois sai aí o coronavírus com uma quarentena de 15 dias, né? Incrível, achei muita coincidência, né? Então quer dizer que eles sempre sabem de coisas que a gente vai demorar um pouco para saber ainda. O negócio é o seguinte: então, quando eu fiquei sabendo que mandou recolher todos os missionários, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: logo vamos ter uma terceira guerra mundial, tá? Logo nós vamos ter uma terceira guerra mundial e é bom você estar preparado para isso. Posso estar falando mentira? Mentira não, é a minha opinião, tá? Mas posso estar equivocado? Sim, posso, tá? Queira Deus que sim. Mas pelo andar da carruagem, tudo indica que essa guerra está mais próxima do que nunca. Por quê? Primeiro apareceu o vírus. Logo em seguida se apresenta o diretor da Organização Mundial da Saúde lá para ver a situação. Ainda falei, se ele não foi para ver, ele foi para checar, né? Aí logo depois veio as ameaças de que os Estados Unidos tinha criado isso para barrar a China, né? Para segurar a economia chinesa. Aí, logo depois a China começou a dizer que não, que isso daí foi os Estados Unidos que lançou lá para prejudicar a China. Depois o pessoal começou a falar que não, que na real a China fez isso daí como um golpe de marketing para poder quebrar a economia mundial e eles saírem na frente, né? Quando começa o quebra-quebra, eles vão lá e compram várias coisas em vários países
e terminam se apossando de grande porcentagem de instituições desses países. E agora fica o comentário mais forte que está saindo no momento é que é uma guerra biológica, né? Então tem alguns canais falando em guerra biológica, insinuando isso, insinuando aquilo, e quando começam assim é porque eles já estão preparando o terreno para que logo logo estoure uma guerra. É claro que já houve isso em outras épocas, né? Não aconteceu absolutamente nada, mas nós sabemos que a agenda da nova ordem mundial está super, hiper atrasada. Eu já venho falando para vocês que isso teria que acontecer antes do ano de 2000. E infelizmente, quando entrou na era de 2000, eles estavam batendo cabeça ainda, não estava dando nada certo. Porém, eles são teimosos. Eles vão continuar tentando até conseguir. Se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, se vai ser daqui 10 anos ou 1000 anos, só Deus sabe. Agora, é claro que nós, numa época dessa, nos perguntamos, onde está Deus, né? Deus nos abandonou? O que está acontecendo? Eu gostaria de lembrar a vocês que Deus sempre deu ordens para que fossem seguidas. Sempre orientou o mundo a se amar. E, no entanto, o que a gente mais vê é ódio, né? E aí vem as pessoas inventando rótulos, né? Você é branco, você é negro, você é homem, você é mulher, você é bicha, você é lésbica, você é LGBTILS+. Quer dizer, então, gente, a gente se põe rótulos para que haja o ódio, né? E aí eles lutam, levantam a bandeira da causa dos direitos iguais, sendo que os direitos sempre foram iguais. Eu sempre falam tanto da raça negra, e no entanto o país está cheio de negros. Todo filme que você abre, a maioria dos artistas de top são negros, a maioria dos cantores de top internacional são negros. Então que diferença é essa que eu não consigo entender? Os jogadores de futebol, os melhores do mundo são negros. Que diferença que é essa que não entendo? Que minoria é essa que eu não entendo? Mas não, eles querem criar isso justamente para dividir, para poder conquistar. E o povão vai, né? E entra nessa, sendo que Deus disse: amarás o próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus. E aí, mas eu prefiro tem que amar Deus, a Buda, Alá, e vou amando aqui e ali. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Lembre-se do que aconteceu com Hitler. Na minha opinião, já falei isso em alguns vídeos, Hitler nada mais foi do que instrumento nas mãos de Deus para fazer cumprir o que ele tinha prometido para o povo de Israel, que se não obedecesse, eles iam ser escravizados em uma terra estranha e iam ficar cativos lá. E foi justamente o que aconteceu, certo? Então, não me venha com esse papo de que Hitler foi o Satanás, que Hitler foi o anticristo, porque na verdade Hitler simplesmente foi um instrumento nas mãos de Deus para fazer o povo de Israel enxergar e ser punido pelos atos que eles fizeram, e que Deus tinha prometido que se eles não cumprissem o que Deus tinha pedido, eles iam passar por isso, e foi justamente como aconteceu, certo? E hoje nós estamos aí novamente numa situação parecida, porque estamos praticamente em confinamento, né? Alguns países já determinam, já ameaçam, né? Se sair para rua vão prender, e para prender falta pouco para matar, e assim por diante. Então significa que nós estamos vivendo uma situação diferente, porém muito similar. Hoje não é só o povo de Israel lá na Alemanha que está em confinamento. Somos todos nós que vivemos no planeta Terra. Até quando? Não se sabe. A Organização Mundial da Saúde disse que só daqui 1 ano e meio para sair a vacina. Muitos países já estão dizendo, não sei também se isso é fake news ou não, mas a gente vê notícia de que Cuba conseguiu, China conseguiu, que vários países já conseguiram conter o vírus com seus medicamentos, certo? E aí eu te pergunto, verdade ou mentira? Então, gente, eu acho que não é hora da gente ficar com fake news, não é hora da gente ficar tentando dividir as opiniões, e sim se unir. Somente através da união nós vamos conseguir fazer a diferença. Caso contrário, estamos ferrados, tá? Estamos ferrados. Então, gente, evite de passar informações que vocês não sabem a fonte.
né? Que não tem graça nenhuma você receber uma informação que não é real, como recebemos essa daí antes de ontem, e ontem também chegou dizendo que no dia 1º de abril, dia da mentira, né? O Shinzo Abe iria fazer uma reunião para decretar aí a lei marcial no país. Só que o ministro, assim que viu a notícia, já se foi à televisão se manifestando, dizendo que isso é mentira e que o país não vai parar. Entenderam? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau!